TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, seja muito bem-vindo ao Correio Serrano na TV. Chegamos com muita informação para você e lembrando também que você pode mandar sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e tem nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de você entrar em contato conosco, DDD 24 992 48 3167. Flagrou alguma situação, tirou foto, fez vídeo, manda pra gente. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu com céu parcialmente ali nublado, algumas nuvens ali justamente no sol. Olha que paisagem bonita ficou novamente, né? Porque ontem ficou bem parecido, as nuvens só estavam deslocadas um pouquinho e hoje novamente ali o sol nascendo por trás das nuvens, lindo de viver. Vai ser mais um dia lindo na cidade de Petrópolis. Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 6 de maio. Imposto de renda, prazo para aumentar chance de restituição no primeiro lote, termina neste sábado. Governo lança novo Desenrola Brasil com descontos de até 90% para quitar dívidas. Butantan vai produzir vacina nacional contra chikungunya. Prazo para tirar ou regularizar o título de eleitor termina hoje. Atenção, hein? Contrato entre o Hospital Santa Teresa em Petrópolis e Prefeitura ganha novas condições em caso de saída do SUS. E mais, está valendo lei que isenta taxas de familiares sepultados em áreas que desmoronaram no cemitério em Petrópolis. Esses e outros destaques agora no Correio Serrano na TV. E a gente começa essa edição com os destaques do nosso jornal impresso, o Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Lembrando que você acompanha todas as notícias pelas nossas redes sociais, no nosso site, nas bancas, aqui na nossa região, apenas R$2. Vamos então aos destaques da nossa primeira página. Na linha vermelha, o futuro do Estado do Rio nas mãos dos 10 ministros do Supremo Tribunal Federal. Pois é, está na página 3, na coluna Magna Vita, esse imbróglio está lá no STF. Outro destaque da nossa primeira página, a entrada do Rio ao Propag alivia o caixa financeiro do governo. Programa de refinanciamento vai reduzir parcela da dívida estadual com a União. Também é assunto da página 3 da coluna Magna Vita. E estampado aqui na primeira página, a gente tem o texto legenda. Ao Correio, Romeu Zema diz que não teme o Supremo. O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema, esteve em Volta Redonda na última terça-feira, na verdade ontem, dia 5, para iniciar o teste de receptividade da sua pré-candidatura pelo Partido Novo. Em entrevista, ele afirmou que não tem receio de ficar inelegível pelas críticas ao STF e também apresentou propostas caso seja eleito nessas eleições. Se você quiser conferir tudinho, está na página 6, principalmente você que está indeciso, né? Porque hoje a gente, infelizmente, vive uma polaridade muito grande no Brasil, ou você é um lado ou você é o outro. Infelizmente, a gente está nessa polaridade em todo o país. Então, se você quiser ver as propostas desse pré-candidato, está lá na página 6 uma reportagem inteirinha. Mas vamos à nossa página 18, no Petropolitano, ver o que é destaque por lá.
Enel terá que apresentar novo plano de contingência. Juiz entende que plano não atende às condições do município. Então, mais uma vez aí, realmente a Enel deixa todo mundo na mão, principalmente em época de chuva, né? Os locais mais afastados aqui de Petrópolis, olha, os moradores dos distritos é que sofrem com vários dias sem energia elétrica. Então tá aqui uma reportagem assinada pela Leandra Lima, e a concessionária Enel terá que apresentar em juízo um novo plano de contingência que considere os aspectos físicos do território de Petrópolis diante das constâncias ineficiências nas ações de resposta a emergências de queda de energia. A determinação é da Justiça, que fixou o prazo de 30 dias para a apresentação do documento, e o juiz Jorge Luiz Martins, da 4ª Vara Civil, a gente fala bastante dele aqui, entendeu que o plano atual não atende às condições do município em caso de eventos extremos. E a gente tem uma reportagem completa aqui, você pode acessar tudo no nosso site ou indo às bancas aqui na nossa região, apenas R$ 2. Ali nas Petropolitanas, Dia Mundial da Língua Portuguesa e Petrópolis. Pois é. Nesta terça-feira foi celebrado o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Apesar da relevância global do idioma, o ensino de português ainda apresenta desafios no Brasil e também em Petrópolis, porque, de acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, referente a 2023, o município registrou nota 5,7, em uma escala aí de 0 a 10, ficando abaixo da média nacional, que foi de 6 pontos. Também é muito baixo, né? O levantamento também apontou que a média padronizada no ensino fundamental chegou a 5,98. A língua portuguesa é uma das mais difundidas do mundo, com mais de 265 milhões de falantes em todos os continentes. Além disso, é a língua mais falada no hemisfério sul. E continua aqui falando um pouquinho mais sobre esse assunto. Você confere tudo no nosso jornal impresso. Na nossa página 19, uma notícia importante: BR-495 é liberada para veículos pesados. Afundamento foi registrado em fevereiro e impactou a estrutura. Reportagem também da Leandra Lima. Então, veículos pesados voltaram a circular na BR-495, estrada que liga Teresópolis a Petrópolis. Lembra que ali no quilômetro 22, teve um colapso da pista, a pista afundou, literalmente, o que fez com que interditasse aí a via, a estrada, por mais de 40 dias. Isso aconteceu em fevereiro deste ano. Nesse período, o Ministério Público Federal estabeleceu que os únicos veículos aptos a passar pelo desvio emergencial feito ali na estrada eram os veículos leves, como carros de passeio. Inclusive, quando ainda estava esse desvio ali emergencial, um caminhãozinho, um caminhão de pequeno porte, tentou passar e ficou agarrado, também caiu no buraco. Nossa Senhora, graças a Deus, né? O DENIT segue trabalhando, né, no reforço ali da contenção, na concretagem da pista, mas agora, pelo menos, os veículos pesados já podem trafegar pela BR-495. E ali no Serrano, fechamento aos domingos na Avenida Lúcio Meira, em Teresópolis. Você tem essa reportagem completa aqui na nossa coluna. Mas vamos mais em âmbito nacional, porque temos muita reportagem, porque olha só, gente, contribuintes que ainda não enviaram a declaração do Imposto de Renda 2026 têm até esse sábado, dia 10 de maio, para aumentar as chances de entrar no primeiro lote de restituição. O pagamento desse lote está previsto para o dia 29 de maio, mesma data final para a entrega do documento à Receita Federal. Vamos conferir.
A regra principal é simples: quem declara primeiro, recebe primeiro, desde que não haja pendências. Erros ou inconsistências podem levar à malha fina, o que adia o pagamento até a regularização. Além da ordem de envio, alguns critérios aumentam a prioridade na fila de restituição. Entre eles estão o uso da declaração pré-preenchida e a opção por receber o valor via Pix. Quanto mais requisitos o contribuinte atender, maiores são as chances de receber já no primeiro lote. O calendário já começou a ser definido. A Receita Federal ainda não divulgou a data de consulta ao primeiro lote, mas a lista costuma ser publicada uma semana antes do pagamento. Caso não haja imprevistos, a consulta deve ser aberta no dia 22 de maio. Vale destacar que, a partir deste ano, a Receita reduziu o número de lotes de restituição e fará 4 pagamentos em vez de 5. Além disso, existe uma ordem de prioridade independente da data de envio. Primeiro, idosos com mais de 80 anos. Depois, idosos a partir de 60 anos, pessoas com deficiência ou doença grave. Em seguida, contribuintes com renda principal do magistério. Também tem prioridade quem usa a declaração pré-preenchida e opta por Pix, e, por fim, os demais contribuintes. O prazo final para o envio da declaração termina no dia 29 de maio. Quem é obrigado a declarar e perder o prazo está sujeito à multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido. Quem quiser pagar o imposto via débito automático na primeira parcela ou em cota única, também precisa enviar até o dia 10 de maio. Apesar da vantagem de enviar cedo, especialistas recomendam atenção no preenchimento. Informações incorretas aumentam o risco de malha fina, o que pode atrasar ou até suspender a restituição. A orientação é revisar todos os dados antes do envio e evitar deixar para os últimos dias, quando o sistema pode ficar instável devido ao alto volume de acessos. Pois é, e agora a gente fala do Desenrola Brasil. Todo mundo já sabe que o governo federal lançou na última segunda-feira o novo Desenrola Brasil. O programa busca aí ajudar famílias, estudantes e pequenos empreendedores a renegociar dívidas, limpar o nome e recuperar o acesso ao crédito. A nova fase terá duração de 90 dias e prevê descontos de até 90%, além de juros reduzidos e a possibilidade de uso do FGTS para abatimento dos débitos. A medida foi formalizada por meio de medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O novo Desenrola é uma mobilização nacional com foco na renegociação de dívidas de famílias, estudantes, agricultores familiares, aposentados e pensionistas, além de micro e pequenas empresas. O objetivo é reduzir a inadimplência e estimular o uso consciente do crédito. Entre as principais frentes está o Desenrola Famílias, voltado para pessoas físicas com renda de até 5 salários mínimos, ou seja, cerca de R$ 8.105. Nesse caso, poderão ser renegociadas dívidas contratadas até o dia 31 de janeiro de 2026, com atraso entre 90 dias e 2 anos, em modalidades como cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal não consignado. O início do pagamento pode ser feito em até 30 dias após a renegociação. Como contrapartida, o programa prevê o bloqueio do CPF para apostas online por 12 meses, além da obrigação dos bancos investirem 1% das garantias em educação financeira. O Desenrola Fiéis é outra frente do programa, voltada à renegociação de dívidas estudantis. Para débitos entre 90 e 360 dias, haverá desconto de 100% dos juros e multas, com possibilidade de desconto adicional de 12% no pagamento à vista ou parcelamento em até 150 vezes. Já o Desenrola Empresas é voltado para micro e pequenas empresas, com foco na troca de dívidas caras por crédito mais barato. A tolerância em relação à inadimplência sobe de 14 para 90 dias. Vale destacar que o novo Desenrola Brasil terá validade de 90 dias. Dívidas de até R$ 100 quitadas dentro do programa resultarão na limpeza imediata do nome. E olhem só, o Brasil avançou no combate ao enfrentamento da chikungunya. A Anvisa autorizou o Instituto Butantan a produzir aqui no país a primeira vacina nacional contra a doença. Com a decisão, o imunizante poderá ser incorporado ao SUS, ampliando o acesso da população à proteção contra o vírus. A vacina é indicada para pessoas de 18 a 59 anos.
Até então, a produção era feita no exterior pela farmacêutica Valneva. Agora, a vacina passa a ser formulada e preparada no Brasil, mantendo os padrões de qualidade, segurança e eficácia, segundo o governo de São Paulo. Pelo menos 4.000 voluntários entre 18 e 65 anos participaram dos testes clínicos nos Estados Unidos. Os resultados publicados na revista The Lancet em 2023 mostraram que 98,9% dos participantes desenvolveram anticorpos neutralizantes. A vacina foi considerada segura, com efeitos adversos leves e moderados, como dor de cabeça, dor no corpo, fadiga e febre. Em fevereiro de 2026, o imunizante começou a ser aplicado pelo SUS em municípios com alta incidência da doença, como parte de um projeto piloto do Ministério da Saúde. Além do Brasil, a vacina contra a chikungunya também foi aprovada no Canadá, na Europa e no Reino Unido. Vale lembrar que a chikungunya é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo vetor da dengue e da zika. Os principais sintomas são febre acima de 38,5 graus, dores intensas nas articulações, principalmente em pés e mãos, além de dor de cabeça, dor muscular e manchas vermelhas na pele. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, em 2025 foram registrados cerca de 500 mil casos da doença no mundo. No Brasil, foram mais de 127 mil casos, com 125 mortes, de acordo com o Ministério da Saúde. A doença pode evoluir para um quadro crônico, com dores articulares que persistem por meses ou anos, comprometendo a qualidade de vida dos pacientes. E termina hoje, quarta-feira, dia 6, o prazo para emitir ou regularizar o título de eleitor em todo o país. O atendimento pode ser feito presencialmente ou pela internet. O prazo vale para serviços como emissão do primeiro título, transferência de domicílio eleitoral, revisão de dados cadastrais e regularização de pendências junto à Justiça Eleitoral. O atendimento pode ser realizado nos cartórios eleitorais ou pelo sistema de autoatendimento no site do Tribunal Superior Eleitoral, para quem já tem biometria cadastrada. Quem não regularizar a situação ficará impedido de votar nas eleições de 2026, em outubro. Além disso, poderá enfrentar restrições como dificuldade para tirar passaporte ou carteira de identidade, tomar posse em cargos públicos e se matricular em instituições de ensino públicas. De acordo com a Lei das Eleições, nenhum pedido de inscrição ou transferência eleitoral pode ser feito nos 150 dias anteriores ao pleito. Com isso, a partir de 7 de maio, o cadastro eleitoral será fechado e só volta a funcionar após as eleições. Devem ficar atentos ao prazo jovens que vão votar pela primeira vez, pessoas que mudaram de cidade, eleitores com título cancelado ou com pendências, além de quem precisa atualizar dados cadastrais. E a gente faz agora um rápido intervalo e a gente volta já já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras.
Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis. Uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E olha só, gente, o governo do estado está disponibilizando esta semana mais de 3.000 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Vamos conferir. Na região metropolitana, os salários chegam a 4 mínimos para a função de encarregado de obras no município de Belfor Roxo. Na mesma região, existem ainda opções para assentador de manilha, bombeiro hidráulico, cozinheiro de restaurante, motorista de caminhão-pipa, operador de escavadeira, operador de rolo compactor e pedreiro, com salários de 2 a 3 mínimos. Há ainda 89 oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência e a remuneração varia de 1 a 2 salários mínimos. Na região dos Lagos, há 54 vagas para a função de auxiliar de limpeza com salários de até 2 mínimos. Já no Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 210 oportunidades, tais como atendente de farmácia, auxiliar de cozinha, médico clínico geral e cozinheiro geral, com diferentes níveis de escolaridade e salários. Na região serrana, as 121 ofertas de emprego estão distribuídas em diferentes bairros da cidade de Teresópolis. De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelo setor de serviços e comércio. A maioria dos empregadores pede um ensino fundamental completo e oferece até 2 salários mínimos. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Cine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASET, NIT, NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas da Secretaria de Trabalho e Renda.
Além disso, uma parceria entre a Secretaria de Estado de Trabalho e as instituições Fundação Moody's e CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Moody's oferece esta semana 107 vagas de estágio nos níveis superior, médio e técnico. Para se candidatar, basta acessar www.moodys.org.br. Já o CIEE oferece 1.415 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e oportunidades para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em www.ciee.org.br. E o esquema de segurança montado pelo governo do estado para o show da cantora Shakira em Copacabana reduziu em 52% o número de ocorrências em comparação com o último mega show realizado na praia e 54% em relação à primeira edição. O balanço foi apresentado A missão das forças policiais e da prefeitura em realizar esses grandes eventos não é só de proporcionar segurança, mas é de garantir a boa reputação que o Estado do Rio de Janeiro tem, que o município do Rio de Janeiro tem em realizar esses grandes eventos. Segundo o balanço divulgado, ao todo, foram 115 ocorrências no evento da artista colombiana Shakira, que reuniu um público estimado em 2 milhões de pessoas. Nenhuma delas com gravidade. Os números mostram uma redução em mais da metade do número de ocorrências registradas no show da Lady Gaga em 2025 e da Madonna em 2024. A integração e coordenação entre todas as forças policiais, mas também e principalmente com as unidades do município do Rio de Janeiro, que tiveram um papel preponderante, fez com que a gente, mais uma vez, batesse recordes de elogios. A operação montou um esquema com quase 8.000 agentes, envolvendo Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Segurança Presente, Lei Seca e órgãos municipais. O planejamento contou com tecnologia de reconhecimento facial, drones, câmeras de monitoramento e torres de observação, além de helicópteros, viaturas e pontos de bloqueios nos acessos à orla. Esse evento, particularmente, ele bateu todos os recordes positivos e muito elogiado principalmente pela crítica internacional, que eles reconhecem a dificuldade que é realizar um evento desse, mas, mais uma vez, por conta dessa expertise, a gente conseguiu fazer uma melhor entrega, ainda melhor que os outros do passado. Entre os registros da Polícia Civil estão 66 furtos de celular, 10 roubos a transeunte e 9 furtos a transeunte. Também foram contabilizados casos de porte de droga, estelionato e lesão corporal. Nós temos uma operação rastreio que vem dando resultado e conseguiu nesse evento também demonstrar isso, uma vez que nós estamos combatendo não só o furto propriamente, como a receptação dos telefones. Então acho que a operação, todo o trabalho que foi feito, inclusive o trabalho preventivo, com orientação à população, da qual participaram todas as secretarias envolvidas, em termos de índices de crimes normal, de estelionato, furto, roubo, uso de droga, foi o mais baixo já ocorrido num evento de tão magnitude como esse. A Polícia Militar prendeu 6 pessoas durante a operação. 2 criminosos foram identificados por câmeras de reconhecimento facial no acesso à orla. Um era foragido da justiça por receptação e o outro tinha mandado de prisão por lesão corporal. A corporação também apreendeu 185 objetos cortantes, como facas, canivetes, tesouras e estiletes. Além disso, 2 adolescentes foram apreendidos, 6 tabletes de maconha foram recolhidos e uma motocicleta roubada foi recuperada. Utilizamos 70 viaturas com câmeras de reconhecimento facial e reconhecimento de placa. E em uma dessas ações tivemos uma moto roubada que foi identificada exatamente por essa tecnologia. E essa moto foi recuperada, foi feita a recuperação pelos nossos policiais. A atuação dos cerca de 3.700 policiais militares ajudou na dispersão do público em direção às estações do metrô e manteve o patrulhamento na orla após o fim do show. Em um determinado momento, pais de um adolescente reportaram à polícia que o menor estava desaparecido. Os familiares nos procuraram no nosso carro-comando e dali, naquele momento, imediatamente a gente pegou a foto desse menor. Esse menor foi colocado no reconhecimento facial de todas as câmeras que estavam espalhados em toda a orla e nos pórticos. E, em um determinado momento,
o alerta foi dado com reconhecimento desse adolescente. O Corpo de Bombeiros mobilizou 176 militares em 20 postos ao longo da orla. As equipes realizaram 80 socorros no mar e 10 atendimentos em postos médicos. Uma das medidas que facilitou a operação foi o uso de médicos em motos aquáticas, serviço considerado pioneiro para agilizar o atendimento ainda no mar. O foco da nossa atuação foi realmente o trabalho dos guarda-vidas, a atuação ali do salvamento, do resgate de 80 afogados. A Operação Lei Seca abordou 847 motoristas e registrou 321 infrações, sendo 108 por consumo de álcool. Já o Segurança Presente atuou com 150 agentes e 50 viaturas nos principais acessos à praia. Além disso, equipes municipais também atuaram na fiscalização com a apreensão de mais de 1.000 garrafas de vidro e quase 2.000 itens irregulares. Começamos agora mais um Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Na edição de hoje vamos falar de vôlei e também de futebol. Começando a nossa edição no vôlei, o Dentil Praia Clube é o novo campeão da Superliga Feminina de Vôlei da temporada 2025-2026. O clube de Uberlândia sobrou em quadra no último domingo, na final única contra o Gerdau Minas de Belo Horizonte, no lotado ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Após 6 derrotas este ano para o arquirrival, o Praia cravou 3-0 e levantou a taça pela terceira vez na história do clube. Toledo, é bem interessante a gente destacar essa vitória do Praia, principalmente por conta do histórico recente, justamente contra esse rival. Então, o time adversário conseguiu ser superior durante toda a temporada, mas no momento que mais se importava, o Praia Clube foi superior e sagrou campeão. Exatamente, 6 derrotas é um resultado até que espanta, mas chegou na final e acabou sendo vencedor. Exatamente, Toledo. E a gente destaca, é claro, que a gente continua acompanhando a situação dos clubes de vôlei feminino e também masculino nessa reta final de temporada. E trocando de esporte, Kimi Antonelli é o cara do momento. No retorno da Fórmula 1, após uma longa pausa forçada pelos cancelamentos das etapas da Arábia Saudita e do Bahrein, o piloto da Mercedes venceu a terceira prova seguida e faturou o GP de Miami em um fim de semana conturbado nos Estados Unidos. Lando Norris e Oscar Piastri, ambos da McLaren, completaram o pódio na Flórida neste domingo. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto terminou a prova na 12ª posição. É mais um resultado muito expressivo do Kimi Antonelli na temporada, um resultado que espanta, pela maturidade dele. Exatamente, Toledo. A gente pode destacar que ele no ano passado teve muitas questões de inconstância, falta de consistência, mas era muito relacionada justamente à idade dele, a ser uma categoria nova, o período de adaptação que existe em todos os esportes, inclusive na Fórmula 1. Mas nesse ano de 2026, ele está se colocando como um dos principais pilotos da categoria, superando inclusive o próprio companheiro de equipe George Russell, que era colocado desde o início da temporada como o grande favorito ao título. Porém, Russell ganhou uma corrida, Kimi Antonelli já ganhou 3. Então, esse favoritismo está mudando. E as McLarens que não tinham começado tão bem essa temporada, conseguiram se recuperar também nessa corrida um pouco, fecharam o pódio ali junto com o Antonelli. Sem dúvida nenhuma, Toledo. Inclusive brigaram praticamente a corrida inteira, principalmente o Lando Norris, com o Kimi Antonelli para justamente conquistar essa primeira posição. Foram líderes por parte da prova, o Lando Norris liderou diversas voltas da corrida, porém o Antonelli no final das contas saiu como vencedor. E o nosso outro destaque, é claro, é o Gabriel Bortoleto, que teve algumas questões conturbadas nesse fim de semana, inclusive o carro dele pegou fogo em determinado momento do fim de semana, mas na prova ele conseguiu fazer uma corrida consistente, terminou ali em 12º colocado, não conseguiu pontuar, porém ainda assim um resultado bem positivo. Exatamente, ele não pontuou também, mas é a mesma coisa que o Antonelli, um atleta muito novo, tem tudo para melhorar e criar essa casca ainda mais para as próximas etapas da Fórmula 1. Agora indo para o futebol, pela segunda rodada da Série A2 do Campeonato Carioca, o Serrano entrou em campo neste sábado no estádio Atílio Marotti e ficou no empate em 1-1 com o Olaria. Os 2 gols saíram ainda no primeiro tempo.
Aos 17 minutos, Davi colocou o Leão da Serra na frente do placar, com um chute de fora da área. Já aos 41, o Laria chegou ao empate, após uma cobrança de falta. Jason desviou de cabeça contra o próprio gol, sem chances para o goleiro Lucão. E a Toledo, a gente tem que destacar aqui, infelizmente o Serrano não conseguiu ganhar, não conseguiu embalar uma sequência de vitórias. Porém, ainda assim, resultado importante, é claro, é muito importante conseguir pontuar na Série A2 e nessa briga pelo acesso. Exatamente, o Serrano ainda conseguiu fazer um jogo muito positivo, porque teve um expulso, jogou grande parte do segundo tempo com um jogador a menos e ainda conseguiu se sobressair em cima do time do Olaria. Acabou que teve um azar ali no gol deles, foi um gol desviado pelo Jason que deixou o Lucão sem ter o que fazer, mas por um outro lado, o Serrano também marcou um golaço do Davi, um chutão de fora da área. É verdade, Toledo, um golaço, a gente pode até ver as imagens agora na tela e é muito positivo a gente ver esses jogadores se destacando e a questão do gol realmente que o Serrano sofreu é uma fatalidade. Gol quando a bola desvia na própria defesa é muito complicado em qualquer categoria do futebol, não só se tratando de Serrano, mas em qualquer etapa, vamos dizer assim, qualquer nível do futebol mundial, a gente pode dizer. E, Toledo, a gente também tem que destacar que a gente teve algumas polêmicas nesse jogo, né? Exatamente, a arbitragem não estava com os critérios muito parecidos, parecia que o árbitro, na verdade, ele parava o jogo quando não tinha que parar, às vezes não dava vantagem, às vezes dava falta onde não tinha, dava cartão onde nem tinha falta, a arbitragem pecou bastante nesse jogo. E outro jogo ficou empatado, desta vez na elite do Campeonato Brasileiro, na tarde do último domingo. O Flamengo empatou com o Vasco por 2-2 no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. E o time rubro-negro foi superior durante praticamente toda a partida e abriu 2 gols de diferença. Mas no final do jogo, as mudanças de Leonardo Jardim não mantiveram a intensidade e veio o empate do Gigante da Colina. Toledo, a gente pode destacar alguns pontos desse jogo aqui. Realmente foi um vacilo muito grande do time do Flamengo, porém, eu diria que o Vasco reagiu bem a esse jogo. Eu diria que foi um bom jogo do time do Vasco, apesar do Flamengo ter muito mais a bola durante praticamente toda a partida. O Vasco ainda assim no primeiro tempo criou muitas oportunidades, pecou muito por conta dos jogadores que estavam na ataque. O Brenner também teve um destaque pelo azar, né? Exatamente, ele errou domínio dentro da pequena área, ele teve lance que eram 3 jogadores do Vasco contra 2 do Flamengo, que ele chutou com a perna ruim. Teve um lance que o Varela tirou dele no último segundo também. Exatamente, então assim, foram muitos lances complicados envolvendo ali o ataque do Vasco. Mas a atuação do Vasco em si foi bem positiva, principalmente levando em consideração que deu margem para esses azares dos jogadores. E eu diria, inclusive, que se não fosse por conta dessa ineficiência do ataque do Vasco, o time teria a chance de ter saído, pelo menos com um empate do primeiro tempo. Aí a gente chega na segunda etapa, o Vasco consegue continuar se colocando dentro do jogo, o Flamengo foi superior em muitos momentos, mas nunca teve aquele verdadeiro amasso nessa partida. Foi aquela dominância devagarzinho, como mantendo a posse de bola, que não deixa o Vasco atacar, né? Foi muito mais uma questão de posse de bola do que dominar a ação do jogo, a ação ofensiva. Mas aí, seguindo na partida, aí a gente tem o ponto capital desse jogo, que eu acho que é o pênalti que o Paulo Henrique comete, que ele é uma bobeira muito grande dele. Muito sem querer, né? Muito sem querer, mas 100% pênalti, não tem nem discussão, ele realmente pisa no pé do Pedro, num lance que o Pedro nem conseguiu fazer nada, ele já tinha perdido a bola. É aquilo, né? O Paulo Henrique tinha que andar para tentar marcar o Pedro, acabou sem querer pisando errou a passada ali e pisou no Pedro. Exatamente. Aí dali o Flamengo consegue fazer mais um gol, faz 2-0 com o Jorginho. Aí ali eu acho que é o único ponto de verdadeira dominância na partida, que aí o Flamengo consegue jogar muito melhor do que o Vasco, porque o time começa a se perder. Só que aí o Renato Gaúcho faz umas substituições e depois disso o Leonardo Jardim também faz substituições. E um mexeu bem, o outro mexeu mal. E ali o Vasco conseguiu se impor, chegou no 2-1 com o Robert Renan e depois no 2-2 com o ex-Flamengo, Hugo Moura. Então, diria que foi um resultado que foi muito positivo para o Vasco, principalmente levando em consideração que estava perdendo de 2-0, né, Toledo? E para o Flamengo foi muito negativo, porque estava ganhando de 2-0. E diria, inclusive, Toledo, que se tivesse mais jogo, a chance do Vasco conseguir a virada era grande. O psicológico ali parecia que estava um pouquinho afetado. E assim, um destaque negativo do Leonardo Jardim, na minha visão, é ele ter colocado o Alacian, que já não jogava faz um tempinho, entrou muito mal, parecia que estava com preguiça, de verdade. O Plata estava
sentindo, porque o Flamengo não tinha mais substituição, ele não estava aguentando mais em pé e ele estava pressionando. E o Wallace tinha acabado de entrar e estava correndo igual um todo doido. Exatamente, a gente até pode destacar que o próprio cruzamento que sai o gol do Hugo Moura é um cruzamento que o Cuesta faz e o marcador dele era o Wallace, que não fez pressão nenhuma. Também no domingo, em um jogo de pouca inspiração, o Fluminense foi derrotado e aumentou a pressão antes de decidir a vida na Libertadores. O tricolor jogou mal e perdeu para o Internacional por 2-0. É mais um resultado negativo nessa sequência do Fluminense e agora vai para a Libertadores bem mais pressionado, né? Sem dúvida nenhuma, muita pressão nesse jogo que vai decidir a vida do Fluminense na Libertadores. O tricolor já pode ser praticamente eliminado caso perca esse jogo, então o time tem que abrir muito o olho. E a torcida está começando a chiar com o técnico Zubeldia, que era o Guardiola do Brasil até um mês atrás, mas agora já vi até torcedor pedindo a demissão. Não acho que seja o caso de demissão do técnico de maneira alguma. É aquele imediatismo, né? O Fluminense ainda é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, com um time que não está nos padrões dos primeiros 2 colocados. Então, assim, eu acho que o torcedor do Fluminense tem que ter um pouco mais de calma. Instabilidades acontecem e má fase também acontece, né, Tureta? Todos os times têm má fase. Se a gente for lembrar até um caso mais recente, Felipe Luiz, no ano passado, em 2025, foi campeão do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, também teve essas inconsistências, sequências ruins de resultado. Acontece, é impossível. É muito, na verdade, aí pode até acontecer, claro, mas é muito difícil um time manter uma consistência de vitórias, de invencibilidade por muito tempo, principalmente aqui no Campeonato Brasileiro, que é muito mais disputado. Exatamente, né? Já diria o Guga, se ganhasse todos os jogos não teria graça. Já no sábado, o Botafogo perdeu de virada para o Remo por 2-1 no estádio Newton Santos. Ferrarese abriu o placar para o Alvinegro, mas Aleph Manga e Jajá viraram para os visitantes no segundo tempo. Toledo, se a gente está falando de inconsistência do time do Fluminense, o Botafogo aí é consistente, tá decepcionando a torcida em praticamente todos os jogos. A situação que parecia ter se organizado ali com a chegada do Franklin Carvalho no comando, no final das contas era só uma ilusão. Exatamente, o Botafogo estava vindo de resultados muito positivos, mas perdeu um jogo que não era para perder, principalmente levando em consideração o elenco do Remo, que é um elenco muito abaixo, acabou de subir para a Série A. E é aquilo, o Botafogo vacilou e perdeu, vamos botar 3 pontos que seriam muito importantes nessa situação, nesse momento. Sem dúvida nenhuma, Tureta, a gente pode ver os gols agora, inclusive o gol do Aleph Manga, que é um verdadeiro golaço, ele acerta um chute de rara felicidade aí contra o Botafogo. E para finalizar a nossa edição de hoje, a gente, é claro, tem um outro tópico que é muito voltado à questão do futebol, porém é um pouco diferente. A gente está aqui com o álbum da Copa desse ano de 2026 e vou mostrar um pouquinho para vocês, falar um pouco sobre esse álbum de figurinha, é claro, essa cultura das figurinhas. Hugo, agora a gente está com um álbum aqui, o álbum tá muito bonito, mais um álbum que é muito importante nessa cultura, principalmente aqui no Brasil, né? É um momento de união e de celebração entre todas as pessoas aqui no país, né? Exatamente, Tureta, a gente pode folhear aqui as páginas do álbum e chegar aqui na parte do Brasil, inclusive esse álbum aqui não tá com nada colado, mas é coisa pro futuro. E a gente pode destacar aqui diversos jogadores que estão no álbum, não estão e não vão estar na Copa do Mundo, inclusive o Rodrigo, que está lesionado. Esse já é certo. Exatamente, a gente tem uma série de coisas que a gente pode trazer e pode comentar, porque esse álbum é bem interessante porque mostra aqueles jogadores que estão mais próximos da Copa, vamos dizer assim. Alguns deles, como o próprio Rodrigo, não vão estar por conta de lesão, mas outros já são quase certeza, como por exemplo Vinícius Júnior, Matheus Cunha, que são os grandes jogadores dessa Copa do Mundo, não é mesmo? Exatamente, Hugo. E a gente pode levar sempre em consideração que fazer um álbum em família é um dos momentos mais legais da Copa do Mundo. É aquele momento de união. É bom sempre também guardar um dinheirinho para fazer o álbum. E é um momento que lembra, é um momento nostálgico, né? Lembra a nossa infância ali, principalmente ali na Copa de 2014, quando a gente era mais novo, montava o álbum em família. Era um momento muito legal que a gente tinha com os nossos pais. Sem dúvida nenhuma, Toledo. E a gente tem que destacar também que aqui nessa parte final do álbum, a gente tem a parte justamente dos campeões do mundo. A gente tem a figurinha especial de cada seleção que foi campeã. E a gente fica aqui na torcida, né? Pro álbum de 2030, para que a gente tenha mais uma figurinha do Brasil, a 6ª figurinha, né? Já somos um país com mais figurinhas e a gente, é claro, quer mais uma, porque o Brasil é o país do futebol, né, Toledo? Exatamente. Hugo, infelizmente, nosso tempo acabou, mas é claro, a gente volta na próxima edição do Correio Esportivo. Um beijo!
É isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Estão aí nossos craques da informação esportiva. A gente faz agora um rápido intervalo e a gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Voltamos e a gente começa esse bloco falando de uma coisa muito triste que aconteceu em Petrópolis. Uma mulher de 32 anos foi morta na tarde de ontem, terça-feira, no bairro Dr. Tosetti, aqui na cidade de Petrópolis. E o principal suspeito do crime é o próprio companheiro de 30 anos que foi preso. Vamos chamar o nosso repórter Gabriel Toledo, que vai trazer todas essas informações sobre esse feminicídio. Bom dia, Toledo. Que notícia triste, né? Bom dia, Roberta. Bom dia a todos que estão assistindo. Exatamente, um caso muito difícil que chama muita atenção e aconteceu na rua João Moreira, na comunidade do Sítio do Pica-Pau, em Petrópolis. Segundo a Polícia Militar,
Os agentes foram acionados após informações de um possível caso de feminicídio. Ao chegarem no local, os policiais encontraram o suspeito do lado de fora de casa e confessou ter cometido o crime. Dentro do imóvel, a vítima foi encontrada já sem vida e, de acordo com a polícia, ela estava grávida de aproximadamente 2 meses. O próprio suspeito relatou que o assassinato aconteceu após uma discussão entre o casal. A mulher era natural de Nilópolis e morava em Petrópolis com o companheiro e deixa um filho de outro relacionamento que vive no Rio de Janeiro. A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica e o homem foi levado para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. Caso muito triste, principalmente, é claro, levando em consideração que ela estava grávida de 2 meses de um bebê. Volto com você, Alberto. Toledo, obrigada pelas suas informações, bom trabalho para você aí. Nossa, realmente é uma tristeza. Muito obrigada e a gente dá continuidade aqui, porque olha só, a gente continua falando de Petrópolis. O Hospital Santa Teresa anunciou a possibilidade de uma eventual descontinuidade dos serviços conveniados pelo SUS em caso de falta de pagamento por parte da Prefeitura de Petrópolis. Segundo o acordo entre as partes, a unidade poderia suspender os atendimentos mediante aviso prévio de 90 dias. Porém, a Justiça determinou que o município e o hospital apresentem em até 5 dias um plano com regras para a transição dos serviços e prazo de 180 dias para eventual mudança, garantindo que ela ocorra sem prejuízos à população. A decisão do juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis, Jorge Luiz Martins, estabelece que o município notifique o Estado do Rio de Janeiro para a participação no plano de transição de serviços. Além disso, o Hospital Alcides Carneiro deverá absorver 80% das especialidades atualmente realizadas pelo Hospital Santa Teresa, como condição para o início da contagem desse prazo. Em março deste ano, o Hospital Santa Teresa e a Prefeitura de Petrópolis protocolaram na 4ª Vara um acordo para a quitação da dívida de R$ 27.200.000 referente aos serviços prestados ao SUS. O procurador da saúde do município, Marcelo Luiz de Souza, declarou em juízo que os pagamentos começaram no dia 13 de março de 2026, com a primeira parcela no valor de mais de R$ 1.900.000. O término está previsto para o dia 15 de março de 2027. Conforme foi apresentado pela Prefeitura, o acordo prevê 14 parcelas. As primeiras 10 parcelas vão ser repassadas para o Hospital Santa Teresa no valor de R$ 1.948.000. Na 11ª e 12ª parcela, vai ser pago o valor de R$ 3.896.000 e nas últimas duas, cerca de R$ 1.948.000 cada novamente, com correção pelo IPCA acumulado dos últimos 12 meses. O plano também definiu regras em caso de atrasos no pagamento. No caso, se houver atrasos de 2 parcelas, haverá uma multa de 10% sobre o saldo devedor, podendo ser aplicados juros de 1% ao mês e correção monetária, podendo levar ao sequestro judicial de valores nas contas do município. Caso não haja saldo suficiente, o bloqueio poderá atingir outras contas municipais, inclusive recursos vinculados à parte do ICMS. E se mesmo assim o pagamento não for regularizado, o Hospital Santa Teresa poderá suspender os serviços a partir de um aviso prévio de 180 dias. Tá aí, mais um imbróglio da saúde, crise de saúde, a crise do lixo. É crise para todo lado, crise do transporte público. Pois é. Olha só, gente, o Hospital Santa Teresa informou que o contrato com a Prefeitura de Petrópolis segue vigente. E a decisão trata-se da homologação dos pagamentos dos valores não pagos pelo município. Já a Prefeitura não se manifestou diante da possibilidade de interrupção dos serviços, não deixando claro qual é o planejamento para atender às necessidades do sistema de saúde supridos pelo Hospital Santa Teresa atualmente. Vamos ver como vai ficar esse imbróglio, né? E a população que sai perdendo.
E olha só, gente, com o Dia das Mães se aproximando, o comércio de Petrópolis entra em uma das suas principais janelas de vendas no primeiro semestre, impulsionado por um consumidor que, mesmo mais cauteloso, mantém a tradição de presentear a mamãe. O Dia das Mães deve levar cerca de 127 milhões de brasileiros às compras, com uma movimentação estimada em aproximadamente 38 bilhões de reais, segundo o levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil, em parceria com a Offerwise Pesquisas. A expectativa é que 78% dos consumidores irão às compras e a expectativa é de um ticket médio de R$ 294. Em Petrópolis, a expectativa acompanha o cenário nacional, com destaque para a conversão nas lojas físicas que seguem como protagonistas na data. Para o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, Cláudio Mohamed, o momento exige a atenção tanto dos consumidores quanto dos lojistas. O comércio de Petrópolis já está pronto para receber todos esses consumidores com excelentes produtos, promoções e formas de pagamento que facilitam a aquisição desses presentes. Segundo a pesquisa, entre os produtos mais procurados estão itens de moda como roupas, calçados e acessórios, seguidos por perfumes e cosméticos, além de chocolates e flores. Por um outro lado, nesta data, o presente mais especial não se compra. Vou dar muito carinho, muito amor. Claro que eu vou dar presente que não pode passar em branco, né? Porque mãe é tudo, né? Eu comprei uma coisinha pra minha sogra, mas assim, não sei, tô esperando me apaixonar por alguma coisa. Eu acho que tem nada como a mãe da gente. E nesse Dia das Mães, o que vale mais uma vez é o significado da data e o momento em família. Eu espero que toda mãe espera, né? Um abraço do filho, o carinho, o amor, a lembrança, porque hoje em dia as pessoas estão muito focadas no presente, né? Dia das Mães, o que eu vou ganhar do meu filho? Eu, como mãe, eu quero um abraço. E é muito bom juntar a família, os netos, os bisnetos, né? Amigos, alguns amigos que às vezes já não tem mãe e gostam de estar com a gente. Então é muito bom mesmo celebrar esse dia junto da nossa família, né? Olá, e começamos a nossa previsão do tempo para quarta-feira aqui nas cidades da nossa região de cobertura. E começamos por Nova Friburgo, onde a quarta-feira será de um dia ensolarado com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam à noite e os termômetros em Friburgo variam entre a mínima de 14 e máxima de 23 graus. Em Teresópolis, o dia será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite tem previsão de nevoeiro e as temperaturas variam entre a mínima de 15 e máxima de 25 graus Celsius. Aqui em Petrópolis, a previsão indica que será um dia de sol com aumento de nuvens pela manhã. À tarde pode ter pancadas de chuva. À noite o céu volta a ficar limpo e os termômetros variam entre a mínima de 15 e máxima de 24 graus. Agora mudando de região, indo aqui para o centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, a quarta-feira será de um tempo ensolarado, mas com nevoeiro ao amanhecer. À noite será de céu limpo e as temperaturas em Paraíba do Sul variam entre a mínima de 17 e máxima de 27 graus Celsius. E para finalizar a nossa previsão do tempo, em Três Rios, o dia será de sol e inclusive não terá nuvens no céu, bem típico agora da estação que estamos. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. E os termômetros variam entre a mínima de 16 e máxima de 28 graus Celsius. E essa foi a previsão do tempo para quarta-feira. E o nosso jornal de hoje fica por aqui, mas amanhã estou de volta às 7h30 da manhã. E é claro, eu espero você, viu? Tchau! TVC, a TV do Correio da Manhã.